Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus continua contigo sempre. Felizes? Uau! Muito bom estar na casa do Senhor e poder adorá-lo e aprender um pouquinho da palavra de Deus ainda nessa noite. Essa noite nós vamos falar de um assunto muito importante para nós alicerçarmos na palavra e sairmos daqui sem dúvida do que o Senhor tem para nós, do que é existente dentro da palavra do Senhor. Dentro do tema central, verdades bíblicas, eu vou falar de um tema hoje sobre o céu e o inferno existe. Nós vamos decorrer dentro da palavra do Senhor de que isso é fato. E você, quando sair daqui, eu quero crer que dentro do teu coração vai ficar assim bem forte, de quando alguém querer te enganar, que falar que não existe céu e não existe inferno, você vai ter dentro do teu coração palavras que vai evidenciar que existe sim. Amém? Nós vamos decorrer em vários textos mesmo, é um aprendizado hoje para edificar a sua vida nesse sentido, de que você sai daqui sem a dúvida de que existe os dois dentro da palavra. Vamos começar com Gênesis capítulo 1, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Céu algo expandido, como no hebraico uma expansão, como se fosse metálico. O Senhor chamou céu. Existe céu. Em Êxodo 16, 4, também nós vamos ver sobre céu e depois vamos ver sobre o inferno, a existência dos dois dentro das verdades bíblicas. Para você, quando alguém falar, o inferno é aqui mesmo, aí você tem palavra sustentável para dizer, olha, não é bem assim, é assim e assado, conforme a palavra. Êxodo 16, 4, o Senhor faz chover, vamos ler. O Senhor, porém, disse a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá a recolher diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Infelizmente não seguiram. Teve um camarada que pegou mais do que devia, não pegou só a porção e acabou estragando. Mas caía pão do céu para aquele povo. Não era alguém que fazia e jogava para cima, irmão. Pão do céu. O céu existe. Em 2 Reis 7, 2, também temos uma situação. 2 Reis 7, 2, por favor. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Eliseu, porém, advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Então, existe céu, está provado que existe céu dentro da palavra. Também em Salmos 19, 1, proclamar os céus, né? Os céus declaram, tem versão que fala, proclamam a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Você já olhou no céu estendido, nos ares? Quantas coisas nós podemos ver, né? Essa madrugada, um dia dessa semana que passou, aliás 2 eu observei, mas um eu cheguei a tirar foto. Eu saí na porta da minha sala, que é a minha porta de saída para o trabalho, por volta das 5 e pouco da manhã, e observei a lua tão linda. Os céus proclamam
a glória de Deus. Aí eu fico imaginando aquele planeta sustentado pelo Senhor naquelas alturas. Então eu posso observar os céus proclamando a glória do meu Pai. Aleluia. Salmos 50, versículo 6 também fala algo sobre o céu. 56. Os céus proclamam a justiça divina, pois o próprio Deus é o juiz. O céu proclama a justiça divina. A justiça divina vem do céu. É a morada do Senhor, o céu. Amém? Eu fico feliz em poder ver isso dentro da palavra e as pessoas não acreditar que existem céus. Isaías também, o Senhor falando acerca de um futuro. Olha o que está escrito em Isaías 66, versículo 1. O céu, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão para mim? Onde seria o meu lugar de descanso? O céu é o meu trono, diz o Senhor. Existe céu. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, todo mundo conhece essa passagem, né? O Tiago até mencionou aqui no domingo, falando sobre o perdão, né? Ele mencionou a oração do Pai Nosso. E esse versículo que eu vou ler está contido naquela oração. Mateus 6:9. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nosso Pai está no céu. Existe céu, sim. Aleluias. Em João capítulo 3, versículo 13, quando o Senhor está naquele papo 10 com Nicodemos, ele começa a falar acerca do novo nascimento, da necessidade de nascer de novo. E ele fala sobre o céu, sobre quem subiu, quem desceu. Olha o que está escrito no Evangelho de João 3,13. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. 13, filho, 13, por favor, o 13. O versículo 13, é isso. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Existe um céu, onde é o trono do nosso Deus. Isto é real. Em Apocalipse, depois dos 3 capítulos, primeiro de Apocalipse, que fala sobre as igrejas, no capítulo 4 começa a falar da visão. Então, quando João teve essa visão, no capítulo 4, Apocalipse 4, versículo 1, é o início da sessão da visão que ele teve. Então ele disse assim: depois dessas coisas, olhei e eis que diante de mim havia uma porta aberta junto comigo, uma porta aberta no céu. Existe céu. Não foi na ilha de Pátmos. Ele teve a visão, existia uma porta aberta no céu. Existe essa porta. Ele disse: e a voz que eu tinha ouvido falar comigo no princípio, como de trombeta, disse: suba para cá. Existe uma remoção de espaço. Suba para cá. Suba no céu. A porta está aberta. Vem para cá. E mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Aí, irmãos, até o capítulo 18, nós vimos isso ontem, inclusive no GD. Até o capítulo 18 é a visão
dos escolhidos. Ali teve a visão de Apocalipse todinha. Muito bem. No capítulo 19, versículo 1 de Apocalipse, também fala do céu. Isso é para você se firmar que existe céu. Para você, não é para debater, não vale a pena debater com quem não crê, mas é para você ter a convicção que existe céu e existe o inferno. Nós vamos ver logo mais. Apocalipse 19:1 diz: depois disso ouvi uma alta voz semelhante a de uma grande multidão nos céus, que exclamava: aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Eu fico imaginando que voz estridente que estava existindo nos céus, dessas vozes dizendo aleluia, louvando ao Senhor. A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Isso já depois de uma grande vitória. Apocalipse 21:1 também tem uma visão de um novo céu e uma nova terra. É um encerramento do ciclo das previsões que estava acontecendo, que vai acontecer, melhor dizendo. Aí ele fala: e vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Isso depois de todo o período, de todo o ciclo da visão, a sessão que encerra o juízo de Deus. Então estava aqui em Apocalipse. O João então declara: vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu era a primeira terra e tinha passado e o mar já não existia. Pois bem, irmão, nós vimos que existe céu. Eu desejo ir para o céu junto com você. Eu desejo muito isso. Para isso, eu preciso estar alinhado com Deus o tempo todo, firmado, até a vinda do Senhor, ou até que o Senhor me recolhe dessa terra. Eu preciso estar afinco. Eu preciso estar dinâmico. Eu preciso estar fazendo a vontade de Deus para herdar o céu. Eu preciso estar sendo realmente discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo para herdar o céu. Eu preciso estar aclamando o tempo todo a presença do meu Pai, o Deus eterno, para que eu possa herdar o céu. Eu preciso estar invocando o nome do meu Deus em todo o tempo, eu e você, para nós herdarmos o céu. É necessário que nós não só reconhecemos que existe um céu, uma morada eterna com Cristo Jesus, mas é necessário que nós compactuamos com Deus, com a palavra dele, e vivemos intensamente para que isso nós não enfraquecemos na nossa caminhada. É necessário que nós tomamos conhecimento que existe um céu, que é o trono do nosso Pai, e que existe uma terra que é estrado dos seus pés. Mas é necessário que eu e você tenha a humildade de sermos servos constantemente e vivermos com intensidade dentro da palavra dele, em obediência à palavra dele, para nós herdarmos esse espaço junto com Cristo Jesus para a eternidade. Não basta nós sabermos que existe céu, não basta nós sabermos que a janela do céu existe, não basta nós sabermos que na Bíblia está escrito. Não, é necessário que nós almejamos e que nós desejamos viver no céu. É necessário que nós desejamos muito nosso coração, não só de estar 1h30, 1h15, 2 horas no culto, mas é necessário que eu e você desejamos viver com intensidade no culto e fora do culto, no trabalho e fora do trabalho, para que nós herdamos o céu para a eternidade. Herdar o céu para a eternidade significa uma vida em abundância com Cristo Jesus. Herdar o céu com muita intensidade significa que nós vivemos em paz, sem dor, sem melindro, sem queixa, nós vamos viver com o perdão já
vai estar inserido no nosso meio. É por isso que nós vamos estar lá. No nosso coração vai estar límpido, nossas vidas vai estar pura, as nossas vestes estarão brancas. É se nós vivermos nessa terra com intensidade. Não basta sabermos que existe céu, não basta sabermos que existe versículo que intensifica, que testifica que existe céu, mas é necessário que eu e você seguimos ao Senhor com intensidade, com veemência, com vontade, prazer, alegria de ser servo do Jesus, do Cristo reto nessa terra. É necessário que nós tenhamos essa clareza em nossa mente e servimos com intensidade e servimos com alegria para viver na eternidade com o Senhor Jesus. Eu quero viver assim, junto com você. Eu preciso obedecer a palavra. Você precisa obedecer a palavra. O mundo nos oferece muitas coisas que nós esquecemos do céu. Nós esquecemos do céu. A nossa morada é eterna. A nossa mente varia. E a maior intensidade, infelizmente, varia para a terra. Nosso maior tempo com intensidade está na terra. As nossas cabeças precisam sair da terra para viver no céu. As nossas cabeças precisam viver no trono da graça. As nossas mentes e pensamentos precisam estar com muita intensidade. Viver para o Senhor. A nossa mente precisa descaracterizar desse mundo tenebroso, das lutas que nós podemos enfrentar o dia a dia. As nossas mentes precisam desgarrar, para que nós podemos perceber tão grande é o amor de Cristo para conosco, que preparou um lugar, está preparando um lugar para nós, para viver na eternidade com Ele, sem a preocupação de o amanhã, sem a preocupação do que vou comer, sem a preocupação de que vai doer a minha coluna, sem a preocupação de que vai morrer fulano de tal. Não, é uma vida para a eternidade com Cristo. Eternidade não tem fim. É necessário que eu e você obedecemos a palavra. Quero findar dizendo para você sobre o céu, que existe céu, sim. Eu quero falar um pouquinho do inferno agora, que também existe. Dentro da palavra do Senhor você vai perceber que existe. E quando alguém fala, inferno é aqui mesmo, fala, você está enganado. Mas fala com intensidade na palavra, com conhecimento da palavra. Vamos lá, Salmos 9:17, por favor. Tornem os ímpios ao Sheol. Essa versão está Sheol, mas é o inferno, é a mesma coisa. Todas as nações que se esquecem de Deus. Está carimbado já. Tornem-se os ímpios ao inferno, tem versão. Todas as nações que se esquecem de Deus. É forte isso. A versão que eu li está escrita assim: os perversos serão lançados no inferno. Provérbios 5:5 também fala para nós algo sobre o inferno. Esse texto fala, é uma advertência contra a lascívia. Então esse versículo, quando vamos ler, é um contexto de uma advertência contra a lascívia. Está escrito assim: os seus pés descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno.
É forte esse texto, irmãos. É muito forte. Volta um pouquinho os versículos anteriores desse capítulo aqui, por favor, para ter um entendimento maior. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido. A minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guarde os meus conselhos, e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estarão impregnados do inferno. Existe inferno. É só vacilar. Existe inferno. Oséias 13:14. Eu remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Eu tiro do inferno. Nós fomos todos resgatados de um caminho que direcionava ao inferno. É forte isso, irmão, mas é uma realidade. Nós estávamos perdidos. Jesus, a ponte que nos fez cruzarmos com inteligência para ter acesso ao Pai Celestial que está no céu. Jesus, na cruz, derramou o seu sangue precioso para que eu e você escapasse da morte do inferno. Ele, se eu e você permanecermos firmes até a nossa retirada desse solo, ou até a vinda do Senhor Jesus, herdaremos o céu. Mas Jesus foi o nosso resgate do caminho do Sheol. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus também fez uma palavra forte para Pedro, quando ele delegou a ele sobre a igreja. Põe o 17 também, para nós entendermos um pouquinho. Obrigado. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno tem porta. Estão escancarada. É larga. Não podemos vacilar. Ela é graciosa, enfeitada, produz uma propaganda enganosa em todo o tempo. O inferno tem porta. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Se quisermos herdarmos o céu, tenhamos cuidado com as portas do inferno. Ela é chamativa. É fácil de resolver as questões. Muito fácil. Que antecede a porta do inferno tem corrupções, enganos, prostituições, lascívias, tudo que antecede a porta, tudo propaganda enganosas que leva o homem a cair nela. É larga a porta, muito fácil de resolver, não tem sacrifício nenhum, é tudo alegria. Mas é passageira. Quero dizer para você que é passageira. A alegria intensa, infinita, eterna, muito intensa, graciosa, é nos céus com Jesus. Fora disso, nós vamos ler logo mais, é lago de fogo.
Aleluias. Em Lucas 12:5 também fala um pouquinho. O Senhor Deus, Ele nos ensina de forma bem, com maior entendimento dentro da palavra. A pessoa lendo com atenção e deixar que o Espírito Santo conduza o coração, ela vai entender o que está escrito. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Ele tem todo o poder em suas mãos. Se nós não obedecermos, é Ele que direciona. O juízo é dele. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Nos últimos tempos nós estamos vendo muitos homens sendo elogiados, né, irmãos? Caracterizados no nosso país, fora dele. Muitos algemados, famosos. Algemados para ter um entendimento melhor, é uma posição grande na carreira militar, é o general. Tem muitos que estão se dando assim, estão se colocando dessa forma. Eu quero dizer para você que general é Cristo, nosso general é Cristo. Nós devemos bater continência para o Senhor todos os dias. E colocar em posição de sentido todos os dias. Falar: Senhor, muito obrigado pela noite que eu dormi. Pelo descanso que o Senhor me deu. Essa continência que nós precisamos bater para o Senhor Jesus. Tem muitos homens famosos na terra, irmãos, que não chega nem um fio de cabelo do nosso Cristo reto. Então nós temos que ter cuidado com as portas largas. Até a idolatria a homens de Deus, corremos o risco de estar pertinho da porta larga. E nós vamos caminhar agora para as revelações também. Apocalipse 20:14 fala sobre uma morte e inferno. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, destruição total. Aleluia. A vitória do grande eu sou se dá nesse final de revelação. Nós vamos viver isso em nome de Jesus. Eu quero descer com o Senhor Jesus e batalhar. Você quer? Aleluia. É complexo isso, mas é real. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 2:14 lemos. Eu quero finalizar, lendo um texto. Ele é grandinho, mas eu quero que você leia comigo, explicitando sobre céu e inferno. Uma diferença muito interessante. Por favor, filho, coloca Lucas 16. Nós vamos ler do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas
às portas daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Existe inferno, e se uma vez estiver lá a pessoa, não tem volta. O Senhor já tem dado a nós chances diversas para morar no céu. Essa palavra não é para você ficar com medo, não é para você ficar com medo do inferno, não. É para você se alegrar e estar caminhando para os céus. Amém? Para você se animar muito e estar caminhando para o céu diuturnamente. E Jesus vai nos buscar e nós vamos morar no céu para a eternidade com Ele. Amém? Estenda a sua mão, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos e com todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre.